Olá, família linda e amada do canal Marli Rejane, levando Deus à família. Aceitem a mais gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais uma leitura bíblica diária, a continuação da nossa leitura lendo a Bíblia em um ano. Glória a Deus por isso. Aleluias! Antes de começarmos nossa leitura, vamos orar ao Senhor para que Ele nos abençoe, nos dê entendimento da Sua palavra. Oremos. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, Deus poderoso, Deus de amor, nesse instante estamos iniciando, Senhor, a nossa leitura bíblica diária. Aleluias! Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha falar conosco, aos nossos corações, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento. Aleluias! Para que possamos compreender e vivenciar esta palavra no nosso dia a dia. Fique conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A leitura de hoje será em Êxodo, capítulo 4, 5 e 6, e Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 36. Peguem suas Bíblias e vamos fazer a leitura juntos. Amém? O Senhor se agrada que o povo de Deus seja um povo unido. Então, vamos ler todos juntos a palavra do Senhor. Capítulo 4 do livro de Êxodo. Moisés recebe poder para fazer prodígios. Moisés respondeu e disse: Mas se eles não crerem, nem ouvirem minha voz, e se disserem, o Senhor não te apareceu, e o Senhor lhe disse, que é isso que tens em tua mão? E ele disse, uma vara. E ele disse, lança no chão. Ele a lançou no chão, e ela se tornou em cobra. E Moisés fugiu dela. Mas o Senhor disse a Moisés, estende a mão e pega-a pela cauda. Estendeu ele a mão e a pegou, e ela se tornou em vara em sua mão, para que eles creiam que o Senhor te apareceu, o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E o Senhor lhe disse mais, mete agora a mão no seio. E meteu a mão no seio, e quando a tirou, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. E ele disse, torna a meter a mão no seio. E tornou a meter a mão no seio. Depois a tirou do seio, e eis que se tornara como sua carne. E se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão na voz do outro sinal. E se ainda não crerem nestes dois sinais, nem ouvirem tua voz, então toma da água do rio e derrama sobre a terra seca, e a água que tomares do rio tornar-se-á em sangue sobre a terra seca. E Moisés disse ao Senhor, ah, Senhor, eu não sou eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem desde o tempo que começaste a falar a teu servo, porque sou lento de boca e lento de língua. E o Senhor lhe disse, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo, ou os que vê,
Ou o cego, não sou eu, o Senhor? E agora vai, e eu estarei com tua boca, e te instruirei o que deveis falar. E ele disse: Senhor, envia um outro. Então a ira do Senhor se inflamou contra Moisés, e ele disse: Eu sei que teu irmão Arão, o levita, é eloquente. Eis que ele vai a teu encontro, e quando ele te vir, ele se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e colocarás as palavras em sua boca, e eu estarei com tua boca e com a dele, e vos instruirei sobre o que deveis fazer. E ele falará por ti ao povo, e ele será tua boca, e tu lhe serás por Deus. E toma esta vara em tua mão, por meio dela farás os sinais. Moisés regressa ao Egito. Moisés foi e, voltando-se para Jetro, seu sogro, lhe disse: Deixe-me ir e voltar a meu povo, que está no Egito, para ver se ainda vive. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai em paz. E o Senhor disse a Moisés: Em Midian, vai, volta para o Egito, porque morreram todos os que procuravam te matar. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos e os fez montar num jumento e tornou à terra do Egito. E Moisés levou a vara de Deus em sua mão. E o Senhor disse a Moisés: Quando voltares ao Egito, não se esqueças de fazer diante de Faraó todas as maravilhas que coloquei em tua mão, mas eu endurecerei seu coração, e ele não permitirá o povo ir. E dirás a Faraó: Assim o Senhor disse: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te digo: permite que meu filho vá e que me sirva? Mas se não permitires que ele vá, então eu matarei teu filho primogênito. No caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Mas Zípora tomou uma faca de pedra, circuncidou o prepúcio de seu filho e, lançando-o aos pés de Moisés, disse: Para mim és um esposo sanguinário. Então ele o deixou. E ela disse: Esposo sanguinário por causa da circuncisão. E o Senhor disse a Arão: Vai ao encontro de Moisés no deserto. E ele foi, e o encontrou no monte de Deus, e o beijou. E Moisés disse a Arão todas as palavras do Senhor que eu enviara, e todos os sinais sobre os quais lhe ordenara. E foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciões dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor havia dito a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e que tinha visto sua aflição, se inclinaram e adoraram. Capítulo 5. Moisés e Arão falam a Faraó. Depois Moisés e Arão foram a Faraó e disseram: Assim disse o Senhor, o Deus de Israel: Permite que meu povo vá e me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu devo obedecer e deixar Israel ir? Não conheço o Senhor, nem permitirei Israel ir.
E eles disseram: o Deus dos hebreus nos chamou. Permite que possamos ir a um caminho de 3 dias ao deserto e oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, para que Ele não nos fira com peste ou com espada. Mas o rei do Egito lhe disse: Moisés e Arão, por que tirais o povo de suas obras? Ide a vossos trabalhos. E Faraó disse: Eis que agora o povo da terra já é muito, e vós quereis liberá-los de seus trabalhos? Faraó aflige os israelitas. E Faraó ordenou aquele dia e a capatazes do povo, a seus superintendentes, dizendo: não deis mais palha ao povo para fazer tijolos, como foi até agora. Eles mesmos vão e colham palha para si. Mas o número de tijolos que eles preparavam até agora exige deles: não o diminuais, porque eles estão vagando sem trabalho. Por isso clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos a nosso Deus. Deve-se oprimir esses homens com o trabalho, para que estejam ocupados e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então os capatazes do povo e seus superintendentes saíram e disseram ao povo: o faraó disse assim: eu não vos darei palha, ide vós mesmos e tomai palha para vós, onde achardes, mas não se diminuirá vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher pedaços de palha. E os superintendentes insistiam, dizendo: preparai vosso trabalho diário, na mesma maneira quando havia palha. E os capatazes dos filhos de Israel, estabelecidos sobre eles pelos superintendentes de Faraó, foram açoitados, enquanto lhes perguntavam: por que não aprontastes, nem ontem nem hoje, o número estabelecido de tijolos? Os israelitas queixam-se de Moisés e Arão. Pelo que os capatazes dos filhos de Israel foram a Faraó e clamaram, dizendo: por que tratais assim teus escravos? Palha não se dá a teus escravos, e nos ordenam que façamos tijolos, e agora teus escravos são açoitados, mas teu povo tem a culpa. Mas ele disse: vós sois ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E agora ide, trabalhai, e palha não vos será dada, mas dareis o mesmo número estabelecido de tijolos. E os capatazes dos filhos de Israel viram que não estava bom para eles, porque se dizia: não diminuireis o número diário de vossos tijolos. Eles se depararam com Moisés e Arão, que vinham a seu encontro, quando saíram da presença de Faraó, e eles disseram a todos: o Senhor olhe para vós e vos julgue por isso, porque fizestes nosso caso repelente diante de Faraó e diante de seus servos, pondo-lhes uma espada nas mãos para nos matar. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: meu Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste desde que me apresentei a Faraó?
para falar em teu nome, ele tem maltratado mais a este povo, e não salvaste teu povo. Capítulo 6. Mas o Senhor disse a Moisés: agora verás o que farei a Faraó, porque por mão forte os deixará ir. Sim, por mão forte os lançará de sua terra. Deus promete livrar os israelitas. E Deus falou a Moisés e lhe disse: eu sou Jeová. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Jeová, não fiz conhecer a eles. Eu estabeleci minha aliança com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual eles moraram como estrangeiros. E eu ouvi o gemido dos filhos de Israel, que os egípcios oprimem com trabalho, e eu me lembrei da minha aliança. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou Jeová, eu vos tirarei de debaixo do jugo dos egípcios, e vos livrarei da sua escravidão, e vos salvarei com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei como meu povo, e serei vosso Deus, e vos estabelecerei que eu sou Jeová, vosso Deus, que vos tirou de debaixo do jugo dos egípcios. E eu vos introduzirei na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e que vos darei por herança. Eu sou Jeová. Moisés falou assim aos filhos de Israel, mas eles não escutaram Moisés, por causa da fraqueza de espírito e do trabalho difícil. E o Senhor tornou a falar a Moisés, dizendo: vai, fala a Faraó, rei do Egito, que deixe os filhos de Israel saírem de sua terra. Moisés falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me escutaram. Como, pois, Faraó me ouvirá? E eu tenho lábios vagarosos. Mas o Senhor falou a Moisés e a Arão, e lhes deu ordens para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para tirarem os filhos de Israel da terra do Egito. Genealogias de Moisés e Arão. Estes são os chefes das famílias, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel: Enoque e Palu, Esrom e Carmi. Estes são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão: Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Joar e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson: Libni e Simei, segundo suas famílias. Os filhos de Coate: Amrão, Gizar, Hebron e Uziel. E a duração da vida de Coate foi de 133 anos. Os filhos de Merari: Mali, Mussi. Estas são as famílias de Levi, segundo suas gerações. Amrão tomou por mulher a Joquebed, sua tia, e ela lhe deu Arão e Moisés. A duração da vida de Amrão foi de 137 anos. E os filhos de Gizar foi Corá, Nefeg e Zicri. E os filhos de Uziel: Misael,
Eusafã e Citri. Arão tomou para si por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá, Assir, Eucana e Abisaf. Estas são as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu Finéias. Estes são os chefes das casas paternas dos levitas, segundo suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo seus exércitos. Estes foram os que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os filhos de Israel do Egito. Estes são Moisés e Arão. Deus anima Moisés a falar outra vez a Faraó. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés o seguinte: eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. E Moisés disse: perante o Senhor, eis que eu tenho lábios vagarosos. Como Faraó me escutará? Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 36. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, ele subiu ao monte para orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. O barco, porém, já estava bem distante, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o andando sobre as águas, assustaram-se, dizendo: é um fantasma? E gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E ele disse: vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu a mão prontamente, o segurou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Entrando ambos no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Tendo passado para o outro lado, alcançaram a terra de Genesaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram mensageiros para toda a região e lhe trouxeram todos os que estavam doentes. Eles rogaram que ao menos eles pudessem tocar na borda da sua veste, e todos os que a tocaram ficaram curados. Amém? Glória a Deus! Encerramos hoje a nossa leitura bíblica diária, mas quero agradecer a presença de todos. É maravilhoso lermos a Bíblia juntos, é uma bênção. Glória a Deus, amanhã retornamos. Desejo a todos uma ótima noite, um bom final de tarde. Glória a Deus. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
Eu amo vocês em Cristo Jesus. Um beijo no seu coração.